Vamos ler juntos Tiago capítulo 4, versículo 7. Diz assim: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se achegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai, chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Versículo 10. Humilhai-vos na presença de Deus, e ele vos exaltará. Aleluia, aleluia. Esse é um texto maravilhoso. Tiago, ele é irmão de Jesus e ele escreve aqui essa carta, provavelmente ali perto do ano 50 depois de Cristo, ano 50 da nossa era. Então, provavelmente ali 20 anos após a morte e a ressurreição de Jesus, para a igreja primitiva, a igreja de Atos. Esse livro ele é contemporâneo de Atos dos Apóstolos, ele é contemporâneo, Tiago ele é contemporâneo do apóstolo Paulo, de Barnabé, de Silas, de tantos outros que alcançaram as nações, levando a palavra de Deus a povos não alcançados anteriormente. A igreja que dividia seus bens, a igreja que estava em união e que o evangelho era propagado, tanto que chegou até nós nos dias de hoje. Era essa igreja que Tiago estava se dirigindo, era este povo que Tiago estava se dirigindo quando ele escreve a sua carta. E Tiago fala aqui algumas coisas maravilhosas. Esse texto é um texto maravilhoso. Há muitas promessas de Deus para nós aqui, de que Deus se achegará a nós. Amém? Glorioso isso, de que o diabo fugirá das nossas vidas. Você recebe isso sobre você? De que o Senhor nos exaltará, de que Ele será fiel conosco. Isso é um texto maravilhoso. Meu coração se enche de alegria de meditar nessa palavra. Às vezes nós temos a tendência de olhar de uma maneira negativa para esse texto, mas eu quero te desafiar nessa noite, junto comigo, a olhar para este texto com olhos de amor, amém? Olhos de um Deus que prepara o seu povo hoje para algo grande amanhã. Você acredita nisso? Deus faz isso conosco. Deus te prepara hoje, Deus exorta a sua vida, Deus te habilita hoje, Deus te mostra lugares aonde corrigir, lugares aonde melhorar, porque Ele quer te levantar para uma grande obra amanhã. É assim que Deus faz conosco. Eu poderia dar aqui muitos exemplos, eu quero falar para vocês de alguns aqui onde nós vemos Deus fazendo isso. Aqui Tiago ele fala para nós andarmos na contramão do mundo. Aqui Tiago ele fala para nós termos atitudes diferentes do que muitas vezes nós gostaríamos de fazer. Ele está ali chacoalhando aquela igreja primitiva e dizendo para eles: olha aqui minha gente, Deus tem grandes coisas para vocês amanhã. Então é necessário que vocês aprendam algumas lições. Por exemplo, nós podemos ver na Bíblia José. Você lembra de José? José, a vida dele estava calma, tudo estava muito bem. José estava tranquilo. Um belo dia ele tem um sonho. E aquele sonho, depois que ele teve aquele sonho, sua vida nunca mais foi a mesma. Porque os seus irmãos passaram a invejá-lo. Seus irmãos passaram a suspeitar mal, a pensar mal de José. E naquele sonho, os seus irmãos eles se curvavam diante de José. Seu pai e sua mãe se curvavam diante dele. E quando ele contou aquilo, sua família não gostou. Ainda mais depois que seu pai lhe dera uma capa muito bonita, os seus irmãos falaram: não acredito, não acreditamos. José é o queridinho do papai, nós precisamos acabar com ele. Até que eles fazem o que fazem, eles se decidem e eles prendem ali José, o vendem como escravo para o Egito. E nós sabemos de toda a história. José ele passa pela prisão, ele passa por injustiças, onde a mulher de Potifar fala mal dele, algo que ele é preso depois daquilo, injustamente. Mas a palavra de Deus diz que em todo o tempo o Senhor era com José. E sabe por que Deus permitiu que tudo aquilo acontecesse? Sabe por que aquele sonho veio chacoalhar a sua vida? Porque de alguma maneira Deus o estava conduzindo para algo grande ali amanhã. Se você puder, abra comigo Gênesis 45. Eu quero ler para você o final da história de José, porque é assim que Deus faz. Gênesis 45, versículos 7 e 8. Diz assim: quando José ele se encontra com seus irmãos, porque havia fome na terra, e Deus levanta José para ser o segundo homem do Egito, porque ele interpreta os sonhos de Faraó, ele organiza a nação para que não haja falta de alimento para aquela terra. E os seus irmãos vão até ele buscar alimento. E José se dá a conhecer aos seus irmãos. E ele fala para eles no versículo 7 de Gênesis 45: Deus me enviou adiante de vós,
para conservar vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Versículo 8. Assim não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa e como governador de toda a terra do Egito. José passou por tudo o que passou porque Deus tinha um propósito glorioso ali na frente. Daniel também, nós vemos Daniel tinha uma vida normal. E é sempre assim. Sempre que Deus quer fazer algo na vida de alguém, alguma coisa desconfortável às vezes acontece. Daniel estava ali, ele era presidente no reinado de Dário. E tinham outros presidentes, outros sátrapas, e eles não gostavam de Daniel, porque Daniel se destacava ali, ele era fiel ao Senhor, ele era correto em tudo que ele fazia, ele tinha o favor do rei. E aí eles pensavam, a palavra de Deus diz que eles procuravam alguma coisa para acusar Daniel. E Daniel era um homem de oração, todo dia ele orava ao seu Deus, todo dia ele se colocava na presença de Deus. E aqueles homens perceberam, talvez nisso nós possamos pegar a vida de Daniel. E eles convenceram o rei de fazer um decreto, onde por 30 dias ninguém poderia pedir nada a nenhuma outra pessoa se não fosse ao rei. E parece bom aquilo aos olhos de Dário. E ele faz aquele decreto. E Daniel faz o quê? Ele mantém a sua vida de oração, mesmo com aquele decreto. E aí eles encontram então ali uma possibilidade de prendê-lo. E o rei, muito assim com pesar no coração, ele é obrigado a cumprir o seu próprio decreto. E ele joga Daniel aonde? Na cova dos leões. Mas Deus estava com ele. Ele não abria mão da sua vida de oração. E esse foi o segredo na vida de Daniel. Porque no outro dia o rei fala para ele lá, abre a cova e diz: Daniel, será que o seu rei pôde te salvar? Será que o seu Deus pôde te salvar? E Daniel grita lá de dentro da cova e ele diz: viva o rei! O meu Deus enviou o seu anjo e tapou a boca dos leões, e eu estou aqui com vida. Aleluia! Deus faz isso. E sabe por quê de tudo isso? E sabe por quê de todo esse desconforto na vida de Daniel? Abra comigo Daniel 6. Vou te contar o final da história de Daniel. Daniel 6, versículo 25. Depois de que Daniel é retirado ali da cova dos leões com vida, versículo 25 de Daniel 6, então o rei Dário escreve aos povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra: paz vos seja multiplicada. Faça um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Versículo 27, ele livra e salva e faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Foi ele quem livrou a Daniel do poder dos leões. Oh, glória! Glória a Deus! É assim que Deus faz. É assim que Deus faz. E eu poderia falar de muitos outros exemplos para você. Mas sempre que Deus mexe com alguém, é porque Deus tem algo grandioso para fazer ali na frente. Amém? Esse é o nosso Deus, Ele é poderoso. Ele é poderoso. Às vezes nós vemos uma parte do caminho. Às vezes nós vemos o que está acontecendo só hoje nas nossas vidas. E às vezes o hoje nos decepciona. Às vezes o hoje nos aflige. Às vezes o hoje que vemos nas nossas vidas é um hoje meio conturbado. É um hoje meio sobrecarregado, meio cheio de problemas, meio cheio de tribulações, de angústias. Mas Deus está vendo o amanhã. Deus está vendo o seu amanhã, o meu amanhã, e lá existe vitória. Lá existe vitória para você. Lá existe conquista para você. Lá existe o nome de Deus sendo glorificado e exaltado através da sua vida. Você acredita nisso? Amém. Então sempre que Deus nos tira da calmaria é porque alguma coisa boa vai acontecer. E aqui no texto de Tiago é isso que está acontecendo. É isso que está acontecendo. Tiago ele está exortando aquela igreja primitiva porque ele está preparando aquele povo para chacoalhar o mundo. E é isso que Deus faz conosco. E aqui em Tiago, então, ele dá 7 caminhos. Ele mostra aqui 7 atitudes, 7
passos para nós termos ali uma vida reta diante de Deus, estarmos prontos para o que Deus quer fazer nas nossas vidas. E eu quero passar rapidamente com você por esses 7 verbos que ele diz aqui nesse trechinho que nós lemos. E o primeiro deles é sujeitai-vos, portanto, a Deus. Diga isso, sujeitai-vos. A submissão é muito importante para Deus. Deus trabalha com autoridade e submissão. Mas, ao mesmo tempo, na sociedade dos dias de hoje, a submissão está muito fora de moda, não é verdade? As pessoas não querem se sujeitar a ninguém. Elas acham que submissão é sinônimo de fraqueza. Mas com Deus não. Submissão para Deus significa obediência. Obediência. E Deus ama submissão, ama obediência. E esse é o caminho que nos conduz ao centro da vontade do Senhor. Amém? Muitas vezes nós fazemos os nossos planos, gastamos tanto tempo, gastamos nossos esforços, pegamos nosso papel, nossa caneta, nós desenhamos os nossos planos, os nossos sonhos, os nossos projetos, e nós oramos a Deus, nós dobramos os nossos joelhos, nós choramos, nós babamos na presença de Deus, e clamamos, Senhor, abençoe aqui os nossos projetos, abençoe aqui os meus projetos, os meus planos, Senhor. Quando, na verdade, nós deveríamos buscar a presença do Senhor e buscar dEle quais são os planos dEle para as nossas vidas. Sabe por quê? Porque o plano de Deus já está abençoado. Você não precisa se esforçar para que seja abençoado. O plano de Deus já existe recurso para acontecer. O plano de Deus já tem a bênção e o favor do Senhor. Então nós precisamos buscar do Senhor qual é o plano dEle e não querer que Ele abençoe o nosso. Isso é sujeitarmos a Deus. Isso é nos submetermos à sua vontade. Clamarmos pela vontade de Deus acima da nossa, acima dos nossos desejos. Amém? Segundo passo aqui que ele fala é resistir ao diabo. Resistir ao diabo. Nos dias de hoje também nós somos bombardeados aí por um ensinamento de que nós não podemos ser intolerantes. Não é verdade? De que nós devemos tratar todos de igual maneira. Isso é bom no reino físico, mas muitas vezes nós levamos isso, e esse conhecimento e esse comportamento para a nossa vida espiritual. E nós somos muito tolerantes com todo mundo. Nós somos muito passivos com tudo o que acontece nas nossas vidas. Mas Deus nos ensina que devemos resistir ao diabo. Devemos resistir às obras das trevas. Muitas vezes você vê, às vezes olhando para a sua família, olhando para os seus negócios, o diabo tomando lugar ali, invadindo, chegando perto, querendo levar seu filho para longe de Deus, querendo se intrometer no seu casamento, querendo bagunçar as suas finanças, bagunçar os seus negócios. Sabe o que você tem que fazer e eu tenho que fazer como filhos de Deus? Nós devemos repreender o inimigo. Nós devemos resistir ao diabo e ele fugirá de nós. É o que a palavra de Deus diz. As pessoas dizem que todo confronto é ruim, mas com Deus não. O confronto que vem de Deus gera vida. Confronto que vem de Deus com as nossas vidas, sobre as nossas vidas, ele gera vida em nós. Quando Deus nos exorta, quando Deus nos corrige, Ele é um Pai de amor que tem o melhor para nós. E se nós estamos indo por um caminho errado, Ele com certeza irá nos corrigir. Ele com certeza irá, como um pastor de ovelhas, com o seu cajadinho, puxar a ovelha para dentro do rebanho novamente. Porque Ele nos ama. O confronto de Deus gera vida. E esse confronto contra o diabo é algo que vem de Deus. Deus nos abençoa a fazermos isso. Então, quando nós fazemos isso, isso gera vida em nossas vidas também. Amém? Muitos crentes estão passivos. O diabo está pintando e bordando na vida deles. Mas, querido, você tem autoridade? Lucas 10:19, Jesus disse, eis aí, eu vos dei autoridade. Eu vos dei autoridade sobre toda serpente, escorpião, sobre todo o poder do inimigo. E nada absolutamente vos causará dano algum. Essa é a autoridade. O nome de Jesus é poderoso. Nós cantamos isso, o nome de Jesus, Ele é poderoso. Ao nome do Senhor, todo joelho se dobra nos céus, na terra, debaixo da terra. O inimigo que vem por um caminho contra a sua vida, por 7 caminhos ele tem que fugir. Essa é a palavra de Deus. Essa é a palavra de Deus. Você recebe isso? Amém? Terceiro verbo aqui, terceira atitude que Tiago fala, chegai-vos a Deus, versículo 8. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Nós estamos numa sociedade muito moderna e muito confortável, onde a gente não gosta de ir a ninguém.
Não é verdade? A gente tem um aplicativo para pedir comida e chega na hora, com desconto ainda. A gente precisa de um serviço de motoboy, a gente chama no celular e ele chega em 2 minutos. Ele vem a nós. A gente precisa de um transporte individual, de um táxi, de um Uber, ele chega até você rapidinho, te oferece até balinha. Mas com Deus é diferente. Com Deus nós devemos irmos até o Senhor. A palavra de Deus nos ensina a irmos ao Senhor, nos chegarmos ao Senhor. Quanto tempo nós estamos dando das nossas vidas ao Senhor? Quanto tempo, como está o seu tempo de oração diário? Quanto tempo você tem tirado tudo, parado tudo e ido ao Senhor em oração, em leitura da sua palavra? Isso é um segredo espiritual sobre nós. Quer ter vitória? Gaste tempo com Deus, vá até Ele. Ele tem tudo o que nós precisamos. Amém? Oh, aleluia! A palavra de Deus diz que aquele que vem a mim, jamais o lançarei fora. Deus está com os braços abertos, esperando você na sua presença. Quarta atitude que nós vemos aqui no texto é purificar as mãos. Está ainda no versículo 8, parte B aí do versículo. Purificai as mãos. Diga mãos. Toda vez que a palavra de Deus fala sobre mãos, ela está falando sobre uma obra. Ela está falando sobre uma tarefa, está falando sobre aquilo que estamos fazendo, aquilo que estamos construindo nas nossas vidas. E quando Tiago fala aqui à igreja e ele diz, purificai as mãos, ele fala assim, que Deus espera de nós obras puras, que Deus espera de nós procedimento puro nas nossas vidas, um trabalho puro que venha de nós. Deus espera que nós façamos tudo segundo a sua vontade, para a sua glória. Muitas pessoas pregam por aí que os fins justificam os meios. Já ouviu alguém dizendo isso? Mas, se a sua intenção for boa, de repente, não importa o caminho que você está tomando, se no final sua intenção for boa, se no final é isso que vale. Mas não, com Deus não. Com Deus, Deus nos chama para termos o meio tão puro quanto o fim. O meio com Deus, na caminhada com Deus, é tão importante quanto o final. Obras puras é o que Deus tem para as nossas vidas. Amém? Como temos trabalhado? Como tem sido o nosso procedimento lá na empresa? Como tem sido o nosso lidar com o nosso chefe, com o nosso patrão? Como tem sido o nosso relacionamento dentro da nossa casa? Deus espera de nós obras puras. E quando Deus está falando isso, Ele está dando um chacoalhão na igreja e dizendo, eu estou preparando vocês para algo grande amanhã. Está acabando, temos mais 3 atitudes aqui. A quinta atitude, ele diz aqui, limpai o coração. E Tiago, ele fala aqui, quando ele fala sobre limpar o coração, ele fala sobre ânimo dobre. A sua palavra, a sua Bíblia pode estar aí dessa maneira, ânimo dobre. E no original essa palavra significa, o nome dessa palavra no original é dipsukos, e ela significa interesse dividido, uma mente dupla, algo incerto, ou lealdade dividida. E aí, lealdade dividida, na verdade, não é lealdade, concorda comigo? Então aqui o que Tiago está falando, que o desejo de Deus é nos limpar de toda dúvida. Muitas pessoas estão na igreja e às vezes bate aquela dúvida. Puxa, às vezes as coisas do mundo parecem tão atrativas, parecem tão bonitas. Às vezes, o jovem tem dúvida se ele vem para o galpão ou se ele vai numa festa. Querido, você não pode ter essa dúvida. Você não pode ter dúvida. Deus quer limpar o seu coração essa noite, de toda dúvida. Porque o caminho de Deus é perfeito. Porque o caminho de Deus é o que vai nos trazer a felicidade completa sobre as nossas vidas. Só em Jesus nós temos o prazer. Só em Jesus nós temos a paz que excede todo o entendimento. Só no Senhor nós temos a alegria verdadeira, que nada do mundo pode nos dar. Nada no mundo pode nos dar essa alegria que existe em Deus. Você concorda? Se você está triste essa noite, Deus quer trazer alegria sobre a sua vida. Deus quer trazer alegria. Deus quer trazer prazer sobre a sua vida. Que você encontre e desfrute prazer em Deus, na presença do Senhor. Este é o desejo do Senhor. Este é o desejo do Senhor. Em 1 João 2,15, João ele fala ali, não ameis o mundo,
Porque tanto o mundo quanto as coisas que nele há, tudo passa. Mas aquele que faz a vontade de Deus, este permanece para sempre. Aleluia! Aleluia! Nós precisamos pensar nos nossos caminhos. Nós precisamos pensar se temos tido dúvidas quanto a viver para Deus. 100%. Deus não aceita 99%, não. Tem que ser 100%. Tem que ser sem plano B. Tem que ir para o colo do Senhor e se jogar lá. Sexto verbo aqui, ou a sexta atitude que Tiago passa à igreja, ele fala assim, é um conjunto de situações aqui, ele fala, afligi-vos, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo aqui que muitas vezes, se você tiver um dia mau, um dia ruim, uma situação triste na sua vida, você não deve esconder isso. Você deve lançar isso aos pés do Senhor. Se tem um lugar para chorar, é aos pés do Senhor. Se tem um lugar para colocar para fora as suas emoções, muitas vezes suas preocupações, suas decepções, este lugar é na presença do Senhor. O que acontece nos dias de hoje é que as pessoas, por pior que elas estejam, elas estão às vezes na pior, mas você olha as redes sociais, o camarada está sorrindo. Não é verdade? Parece que todo mundo tem a melhor vida do mundo, quando a gente olha o feed das nossas redes sociais. Porque as pessoas querem esconder o que preocupa os seus corações, o que muitas vezes entristece os seus corações. E Deus está nos incentivando aqui a não escondermos nada dEle, porque Ele quer transformar, no final, o nosso choro em alegria. Ele quer transformar nosso pranto em louvores. É isso que Deus quer fazer conosco. Mas para isso nós devemos ser verdadeiros diante de Deus. Nós devemos realmente mostrar para Deus o que está acontecendo, jogar a real com Ele, para que Ele tenha espaço para tocar em nós e curar e restaurar as nossas vidas. Aleluia? E por último ele fala aqui, humilhai-vos na presença do Senhor, versículo 10, e Ele vos exaltará. Se tem um lugar para nós nos humilharmos, é na presença de Deus. Se tem um lugar para nós nos humilharmos, é na presença de Deus. Nós vemos na parábola que Jesus contou em Lucas 18, a partir do versículo 9, Jesus fala de uma parábola onde vem ao templo um fariseu e um publicano. E o fariseu senta na primeira cadeira do templo. Nada contra os irmãos que sentam nas primeiras fileiras. Eu sentei na primeira fileira hoje. Falei isso de manhã. É muito bom sentar na primeira fileira. Mas o problema daquele fariseu era o seu coração. A Bíblia diz que ele, se colocando em pé, ele orava de si para si mesmo. Que estranho isso. Ele nem orava a Deus, ele orava de si para si mesmo. E ele batia no peito, ele dizia, Senhor, graças te dou porque eu não sou como os demais homens. Porque eu dou o dízimo de tudo que eu tenho. Porque eu sou isso, eu sou aquilo, e blá, 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 e blá, blá, blá. E ao mesmo tempo entrou um publicano lá no final do templo. E ele não ousava levantar a cabeça. E ele dizia, Senhor, tenha misericórdia de mim. E Jesus disse e pergunta, quem você acha que voltou para casa justificado aquele dia? Com certeza, foi aquele que se humilhou na presença de Deus. Porque Deus exalta os humildes. Porque Deus exalta os humildes. Aquele que se humilha na presença de Deus, guarde isso, ele não será humilhado diante dos homens. Porque o Senhor vai fortalecer a sua vida. O Senhor vai restaurar a sua vida. O Senhor vai mudar a sua história. E você vai ser um testemunho que vai glorificar o nome de Deus. E não trazer vergonha para sua casa, para sua família. Deus é poderoso para mudar a nossa sorte. Eu vou te falar uma coisa, meu querido, você pode perder tudo na sua vida. Não perca a palavra de Deus. Não deixe a palavra de Deus, não esqueça da palavra de Deus. Gaste 10 minutinhos do seu dia, mas não vá dormir sem ler a tua palavra. Sem ler, seja no aplicativo, seja no papel. Deus quer falar com você. Deus quer te tornar mais sábio do que os seus inimigos. Deus quer te tornar mais prudente. E muitas vezes somos mais prudentes do que os mestres, do que os idosos. Por causa da palavra de Deus, a sabedoria na palavra de Deus. Há prazer na palavra de Deus. O salmista fala, a tua palavra é mais doce do que o mel.
Há prazer na tua palavra. Eu medito nela o dia inteiro. Às vezes você pode ler um versículo de manhã e ficar o dia inteiro meditando naquele versículo. E Deus vai falar grandes coisas com você. Não deixe a palavra de Deus por nada. Amém? Ela te aproxima do Senhor. Ela te conecta com o verdadeiro sentido da vida. Ela te torna sábio. Ela preenche o seu coração. A palavra de Deus te fortalece. A palavra de Deus te conduz por um caminho de vitória. Nós só seremos felizes neste lugar de comunhão com Deus, neste lugar de sujeição ao Senhor, neste lugar de obediência, neste lugar de meditação na palavra de Deus, neste lugar de um posicionamento radical contra o diabo, neste lugar de consagração. E nessa noite eu quero te incentivar a isso, a consagrar a tua vida ao Senhor. Eu quero te incentivar a passar mais tempo com Deus. Eu quero te incentivar a meditar na palavra do Senhor. Eu quero te incentivar a ter uma vida realmente desprendida dos valores deste mundo, fazendo tudo na contramão, mas pronto para algo grande de Deus amanhã. E nunca é tarde, querido. Nunca é tarde para começar. Nunca é tarde. Se você às vezes se sente longe de Deus, se você às vezes se sente tão imperfeito em algumas coisas, nunca é tarde. O Senhor está aqui nesta noite. Ele quer tocar o seu coração. Amém? Então, se você está passando, às vezes, por um momento de dificuldade, eu vim aqui essa noite para te dizer isso. Não desista. Não duvide do Senhor. Fique firme. A vitória na vida do cristão é uma questão de tempo. Não é assim, se eu vou vencer ou não vou vencer. Não, a vitória é certa. Porque Deus luta por nós. A vitória é certa. A questão é a seguinte, você vai continuar posicionado diante de Deus ou você vai desistir? Se você não desistir, a vitória vai acontecer na sua vida. Deus vai restaurar a sua casa. Deus vai trazer aquele seu filho que está longe de Deus. Ah, vai. Ah, vai. Eu vi mãos levantadas. Recebe aí, irmão. Recebe aí que é para você essa palavra. Cada dia não é um dia a mais naquele problema. É um dia a menos. É um dia a menos. Porque Deus há de nos dar a vitória. Não importa se você não tem força para resolver algum problema em sua vida. Não importa. Se você não consegue, diga para Deus, os meus olhos estão postos em Ti. Os meus olhos estão no Senhor. Alguma coisa o Senhor vai fazer. O Senhor se levantará em meu favor. Eu acredito num Deus que jamais desampara os seus filhos. Um Deus que jamais vira as costas para os seus filhos. Um Deus que toma o nosso problema como problema dele e guerreia por nós. Você não está sozinho, meu irmão. Você não está sozinho. Guarde isso no seu coração. Tem gente aqui que Deus está falando, a peleja não é sua, é minha. A peleja não é sua, para de se preocupar, eu sou o Senhor, é minha essa guerra aí, não é sua. Para de chorar, meu irmão, porque não é sua essa guerra, é do Senhor. Ele há de te dar a vitória. Nós te glorificamos, Senhor, por isso. Nós exaltamos o teu nome por isso. Fique firme que a sua vitória está chegando. Se alegre no Senhor, celebre o nome do Senhor, consagra a tua vida e espere grandes coisas de Deus, porque Ele é um Deus grande. Espere grande, não espere migalhas de um Deus que é grande. Não espere algo medíocre de um Deus que é grande. Espere coisas grandes de Deus. Amém? Números 23, 19 diz assim, que Deus não é homem para que minta. Ele não é filho do homem para que se arrependa. Prometendo ele não fará. Tendo ele falado, não cumprirá. Guarda aquilo que Deus falou com você. Guarde aquilo que Deus vai falar com você quando você tiver um tempo a sós com Ele. Não deixe o diabo roubar as palavras de Deus sobre a sua vida, as promessas dele sobre a sua vida. Em todas elas, ao sim e ao amém, é o que a palavra de Deus diz. E todas elas se cumprirão sobre a sua vida. Céus e terras passam, mas a palavra de Deus não passará jamais. Aleluia, isso me empolga, isso me anima, isso me enche de esperança, isso me faz saber que eu estou no caminho certo, isso faz me saber que com Deus é vitória, com Deus é o céu na terra, com Deus é assim. Se a gente está chorando hoje, não importa, a gente se alegra já pela fé, pelo que a gente vai ver amanhã. Com Deus é assim, meu irmão.
E é assim que a gente conquista. É assim que a gente conquista. Não é murmurando, mas é se alegrando na esperança daquilo que nós não estamos vendo. Isso é fé. Isso é fé. Amém? Isaías 60, versículo 1 diz assim, ó, dispõe-te, levanta-te e resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor nasce sobre ti. A glória do Senhor nasce sobre ti, Igreja Bíblica da Paz. A glória do Senhor nasce sobre a sua família, sobre a minha, sobre a nossa casa, sobre a nossa geração. Amém? Tiago 4,10 nós lemos, humilhai-vos na presença de Deus, e Ele vos exaltará. Exaltado.